Bom, eu gostaria de, antes da gente compartilhar a palavra, fazer uma oração. Essa é uma noite muito especial. Na semana passada nós entramos numa nova série chamada Lugares Celestiais. E assim, existem coisas sobrenaturais que estão sendo destravadas para nós, no nosso entendimento, no nosso conhecimento de quem Jesus Cristo é. E quando isso acontece, existe um efeito na nossa vida prática, na nossa vida material, na nossa vida física, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, a gente tem que se preparar, na verdade, para conseguir se entregar de fato para tudo aquilo que o Espírito Santo vai ministrar a nós, amém? Então, se nessa noite você está entregue à palavra de Deus, se você deseja receber da palavra de Deus, abra suas mãos comigo no seu lugar onde você está, por gentileza, feche seus olhos, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo, amém? Espírito Santo, nessa noite nós te pedimos para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós, atue em nós e por meio da tua palavra venha abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos ser iluminados ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Sabemos que temos muito ainda que conhecer, temos muito ainda que saber de Ti, Deus, e por isso pedimos a que o Espírito Santo venha em sabedoria e revelação, trazendo a Tua palavra aos nossos corações. Não tem a ver com os exemplos que usaremos aqui nessa noite, não tem a ver com a maneira de falar, mas tem a ver com o Teu Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Não são palavras humanas, mas é a própria palavra de Deus. Por isso nessa noite nós cremos, recebemos e deixamos nosso coração totalmente aberto para que a sua palavra se aloje no nosso coração, para que o Espírito Santo fecunde essa palavra e que produza frutos de 100 por 1. E nessa noite nós declaramos que a nossa mentalidade sairá completamente transformada, porque fomos renovados, fomos santificados pelo lavar da Tua palavra, Jesus. Nós dizemos obrigado, obrigado, somos gratos e declaramos que os Teus anjos, eles irão cumprir o propósito dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Essa semana eu e a Paula, num determinado momento aí, né, tivemos a oportunidade de dar uma relaxada ali, né, com as crianças, e a gente colocou ali um filme para a gente assistir. E o Espírito Santo mexeu muito no nosso coração sobre este filme, né? Às vezes nós vemos algumas coisas, presenciamos algumas coisas, e instantaneamente o Espírito Santo nos lembra de palavras. O Espírito Santo, ele nos guia a um entendimento, né, a impressões que ele quer trazer ao nosso coração. E eu comecei a refletir sobre algumas coisas, e esse filme ele mostrava ali, né, só para você entender, crianças que tinham sido sequestradas, tinham sido tiradas dos seus pais e haviam sido vendidas como, né, posso dizer prostitutos e prostitutas, né? Crianças de 4 anos de idade, 5 anos de idade, né? Um filme muito forte, sabe? Uma realidade assim, muito forte, e que com certeza mexeu com a nossa alma. Mas enquanto eu estava ali assistindo aquele filme, né? E eu vi que a minha alma estava sendo muito mexida, porque às vezes você vê cenas, você ouve coisas que você acaba não se controlando, mas eu fiz uma oração, eu falei, Espírito Santo, que isso não seja apenas uma reação da minha alma. O que Teu Espírito quer me ministrar com isso que eu estou assistindo, né? E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, e até hoje assim eu fico lembrando ali, né, daquelas cenas, e o Espírito Santo falou assim, Gabriel, lembre de onde eu te tirei, lembre de onde você estava, você era um órfão, você era um escravo, você não tinha esperança, você não tinha futuro, né? Você estava machucado, você estava morto, você estava servindo a algo que não era o meu reino, mas eu te tirei desse lugar, eu te resgatei da morte, eu te trouxe para o reino da luz, do meu Filho amado, para te dar vida e para
permitir com que você desfrutasse de algo que eu tenho para você. Algo que vai além daquilo que você pode imaginar e pensar. Será que você pode pensar isso nessa noite? Lembrar de onde Deus te tirou? De onde o Espírito Santo te tirou? Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos capacidade. Nós não tínhamos nada, recursos. Nós não tínhamos habilidades em nós, ou faculdades mentais, ou inteligência suficiente para conseguir cumprir qualquer coisa na nossa vida. Mas Jesus, Ele foi lá, Ele nos tirou daquele lugar de trevas, e Ele nos transportou para um outro lugar, e Ele nos habilitou a viver essa vida maravilhosa, que é a vida de Cristo. E hoje nós podemos viver isso. E eu gostaria de ler aqui com você uma história que está no livro de João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Semana passada nós iniciamos esse assunto, falando sobre o nosso amigo Nicodemos. E é uma história muito interessante. Eu fiz um paralelo. Quando você está dormindo no seu quarto, um quarto escuro, e no meio da noite você fica com sede, você fala, vou beber uma água. E está tudo apagado, tudo escuro. E você sai ali, você vai andando para a cozinha, só que quando você abre a porta da cozinha, a luz da cozinha está acesa. E quando seus olhos se deparam com aquela luz, você fecha os olhos, instantaneamente você fecha os olhos. Porque a luz dói os seus olhos, é ou não é? No meio da noite, no meio da madrugada, alguns de nós não queremos nem abrir os olhos, queremos pegar a água sem abrir os olhos para que não possamos despertar, porque a gente quer voltar a dormir. Assim também foi com Nicodemos. Olha só, João 3, do 1 ao 12. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando, em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Todavia, pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Arrasou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você não escuta o seu som, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os que são nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos, como pode acontecer isso? Explicou Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade te asseguro, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra, não pode crer, você não crê. Como você vai crer se eu falar dos assuntos celestiais? Então Jesus ele está tendo uma conversa ali com Nicodemos, e Jesus ele fala para Nicodemos, Nicodemos, se você quer nascer de novo, você vai ver o reino de Deus. Ah, mas como que é isso? Como que isso funciona, Nicodemos? Se você nascer da água e do Espírito, você vai entrar no reino de Deus. Mas, Jesus, Nicodemos, se eu estou falando de coisas terrenas e você não crê, como que eu vou falar de coisas celestiais? Como que você vai compreender? Nessa noite o Espírito Santo está perguntando para todos nós aqui, quantos querem ouvir dos elementos celestiais, das coisas celestiais, da verdade que está no céu? Quantos aqui querem ouvir uma palavra que não vem de homens? Quantos aqui estão cansados
de ouvirem líderes religiosos que estão falando coisas, mas que não é a palavra de Deus? Quantos aqui estão cansados de confiar na palavra de coachings, na palavra de pessoas que são influentes, e você tem baseado a sua vida naquilo e você tem fracassado? Quantos estão cansados disso? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque nada neste mundo sacia a nossa sede, senão Jesus Cristo. Nada neste mundo mata a nossa fome, senão Jesus Cristo. Nada neste mundo nos apresenta uma vida que vale a pena ser vivida, senão as coisas celestiais. E por que isso? Por que nada neste mundo satisfaz a ânsia que existe aqui dentro de nós? Coloque a sua mão no seu coração e diga assim comigo: porque eu vim do céu. Quantos filhos e filhas de Deus nós temos aqui? Quantos aqui já declararam, já confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Amém? Então você nasceu de novo. Se você crê que Jesus Cristo é o único Deus, você nasceu de novo, pronto. Você viu o reino. Você viu o reino. O que é ver o reino? Ver o reino é enxergar a palavra, é enxergar Jesus Cristo, é enxergar um Deus maravilhoso, um Pai maravilhoso. E nós só podemos enxergar, só podemos ver por meio de Cristo Jesus, quando nascemos de novo. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu nasço de novo, eu enxerguei. Só que não é só isso que Deus tem para você. Deus não quer apenas que você veja de fora. Quando se lembram do exemplo do Beto Carreiro que eu dei semana passada? Alguém vai lá, compra um ticket para você. Esse ticket do Beto Carreiro é o quê? Quando você crê que o Senhor Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Você recebeu o ticket. Daí você chega lá na Penha, chega bem pertinho, estaciona o carro. O que você está vendo? Você está vendo o castelo. Quantos aqui já foram no Beto Carreiro? Você está vendo ali, dá para ver algumas coisas do parque. Só que só ver o Beto Carreiro não garante que você vai desfrutar da montanha-russa, dos brinquedos. É ou não é? Você precisa entrar para desfrutar, amém? Se você não entrar no reino de Deus, você não desfruta das coisas do reino de Deus, dos elementos que compõem o reino de Deus. Então o desejo de Jesus para mim e para você não é que nós sejamos ímpios, é para que a gente veja o reino. Então todos nós aqui, amém, crê que Jesus Cristo é o único, amém, você está vendo o reino, você está enxergando a palavra, amém, glória a Deus por isso. Mas Jesus também quer que você entre no reino, para que você possa desfrutar. Gabriel, e como que eu entro no reino? Assim como Jesus ensinou a Nicodemos: aquele que nasce da água e aquele que nasce do Espírito pode entrar no reino. Então todo aquele que é batizado nas águas, todo aquele que recebe o Espírito Santo, que recebe o batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem sobre ele, esse então entrou no reino de Deus. Esse então entrou, esse então pode desfrutar do reino de Deus. Agora vem a seguinte questão: Gabriel, mas eu já me batizei nas águas, eu já recebi o Espírito Santo e parece que eu não estou desfrutando. É ou não é? Parece que... Vamos entender então o que Jesus está falando a Nicodemos. O Filho veio do céu e está no céu. Pode alguém estar em dois lugares ao mesmo tempo? Jesus pode. Pode a matéria estar em dois lugares ao mesmo tempo? Sim ou não? Em dois espaços ao mesmo tempo? Não, não pode. Não tem como você pegar essa mesinha, essa mesma mesinha, e essa mesinha está aqui na ilha e está lá na Palhoça. Não tem como. Não tem. Por quê? Porque isso daqui é matéria física. Mas tem como o Espírito estar em dois lugares. E quando Jesus ele começa a conversar com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, convém que você nasça de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus ele veio do céu,
mas ele está com Deus. Perceba que quando Nicodemos ele encontra Jesus, ele consegue enxergar essa verdade. Porque Nicodemos ele diz para Jesus: Jesus, você está realizando esses sinais, não tem como alguém realizar esses sinais se não estiver com Deus. Olha o que Nicodemos diz no versículo 2 ali: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, ou seja, vindo da parte de... você veio de Deus. Nicodemos reconhecia que Jesus veio de Deus, porque ninguém que pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhecia que Jesus tinha vindo de Deus, mas também estava com Deus. Algo impossível na terra. Como assim eu vim de Deus, estou aqui agora, mas Deus está comigo e eu estou com Deus? Como assim eu posso ter essa conexão? Jesus tinha essa conexão. Jesus, ele veio à terra, mas ele estava com o Pai, ele estava com o Espírito Santo. Jesus, ele veio à terra como 100% homem, 100% Deus, de uma semente espiritual. Ele nasceu, ou seja, Jesus nasceu do Espírito. Jesus nasceu do Espírito, mas mesmo estando aqui na terra, ele estava no céu, ele estava conectado com Deus, ele estava na presença de Deus, ligado a Deus. E Nicodemos ele reconhece isso, só que Nicodemos não entendia aquilo que ele estava vendo. Nicodemos não vivia aquilo que ele estava vendo. Nicodemos male cria naquilo que ele estava vendo, cria com reservas. Então, nas regiões celestiais está a luz. Querido, nas regiões celestiais existem muitos elementos, muitos aspectos das regiões celestiais, mas nessa noite eu quero falar sobre a luz. Um dos elementos espirituais que está nas regiões celestiais é a luz. É a luz. É a luz. Então, as regiões celestiais e as regiões terrenas falam sobre duas dimensões. Fala sobre dois lugares completamente diferentes. Quando nós falamos regiões celestiais, não estamos falando sobre o céu, a atmosfera. Não estamos falando sobre o universo. Não estamos falando sobre as estrelas, os planetas, não. Estamos falando sobre um lugar onde Deus está, onde a presença de Deus habita. Onde Deus está. Então, nas regiões celestiais, neste lugar onde Deus está, existem elementos espirituais ali. E um dos elementos que existe nesse lugar é a luz. Diga comigo, luz. Aonde a luz não há. Aonde a luz não há. Então, o lugar da presença de Deus, o lugar onde está o Espírito de Deus, o lugar onde a palavra de Deus habita, não tem trevas, não tem sombra de variação, não tem dúvida, não tem incredulidade, um pingo. Por quê? Porque existe luz, não existe maldade, não existe pecado. Por quê? Porque há luz. Então Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu vim deste lugar, eu vim das regiões celestiais, mas eu ainda estou nas regiões celestiais. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Então este lugar do Altíssimo, este lugar nas regiões celestiais, não há sombra, não há trevas, não há variações, não tem mudança. Deus, ele não é louco, Deus não é mentiroso. A palavra dele é a palavra dele, a palavra dele é a verdade. Deus não vai dizer para você: faça isso, e amanhã, não era isso que eu tinha te falado. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A luz é luz, não tem outra coisa, não tem é luz, é luz, não tem sombra, não tem dúvida, não tem variação. Então essa é a característica sobre a presença de Deus, sobre onde Deus está.
E Jesus, ele diz para Nicodemos, em João 3, no versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, durante todo o percurso da humanidade aqui na terra, desde Adão, desde a queda de Adão, durante todo o percurso, o homem está tentando subir. Torre de Babel, quero subir. Os profetas, o pessoal, os juízes, todo mundo, eu quero subir, eu quero subir. O salmista, eu quero estar nesse lugar, eu quero chegar até esse lugar. Só que ninguém conseguia chegar nesse lugar. Ninguém, pelas suas obras, pela sua força, por quem eram, podiam chegar nesse lugar. Porque isso ainda não era realidade, isso ainda não era verdade para a humanidade. Então, João 3,13 diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Alguém aqui entendeu? Vamos lá, ninguém jamais subiu ao céu. Ou seja, ninguém que veio da terra, ninguém que nasceu de carne ou sangue, subiu ao céu. Qual que é a única espécie que pode subir ao céu? Somente aquele que veio do céu. Se você veio do céu, você pode subir ao céu. Mas se você não veio do céu, você não pode subir ao céu. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos no versículo 2. Precisa nascer de novo. Porque se não nascer de novo, se não nascer do Espírito, se não vier do céu, não sobe para o céu. Aquele que nasceu da terra, aquele que nasceu da carne, é carne, ponto final. Mas aquele que nasceu do Espírito, é Espírito. Então, versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, aquele que vem do céu, continua no céu. Perceba, Jesus, ele precisou vir até a terra, mas Jesus, ele não veio até a terra como alguém que foi expulso do céu, assim como Lúcifer, certo? Lúcifer foi expulso do céu, Adão foi expulso do jardim do Éden. Então, meu querido, olha só que coisa profunda que eu vou te falar agora. Adão e Eva não foram enviados à terra, eles foram expulsos de um lugar, onde eles tinham acesso às regiões celestiais, foram expulsos para a terra. Jesus não foi expulso pelo Pai, Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus veio do Pai. O Pai falou: filho, o mundo precisa de você, a humanidade precisa de você, por isso eu quero te enviar. Você concorda comigo que vir expulso é completamente diferente do que ser enviado? Sim ou não? Agora, todo aquele que nasceu de Adão, todos nós aqui, todo aquele que nasceu de Adão, natureza humana, natureza carnal, veio para a terra expulso. Assim como Adão, o primeiro Adão. Nós nascemos da carne e viemos expulsos para essa terra, não como enviados. Antes de Cristo Jesus, nós éramos ilegais sobre essa terra, não tínhamos poder e autoridade, porque isso foi dado, Adão entregou isso a Satanás, e por isso sofríamos, por isso éramos escravos do pecado, por isso servíamos os desejos carnais, por isso não tínhamos paz com Deus, por isso éramos separados de Deus, do nosso Pai Celestial. Não conseguíamos ter amor, não conseguíamos ter paz, alegria, nada, porque estávamos separados. Mas Jesus, na sua conversa com Nicodemos, ele também completa dizendo: aquele que está no céu,
Isso fala de uma posição mais alta, uma posição mais elevada, uma posição que não existe sombra, que não existe morte, que não existe trevas. Então Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu vim do céu, mas eu estou no céu. Eu estou agora aqui mesmo com você, falando com você, só que neste exato momento, enquanto eu estou aqui com você, eu estou lá, nas regiões celestiais. E a única maneira de eu, Jesus, poder falar o que eu falo, fazer o que eu faço, me comportar como me comporto, é porque eu fui enviado até você, mas estou lá, estou nas regiões celestiais. Se eu não estiver lá, não tem como. Então Jesus ele começa a dialogar isso com Nicodemos. Agora, olha o que o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2 diz: o povo que andava em trevas, o povo que andava nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra e da morte, resplandeceu a luz. Sobre quem o profeta Isaías estava falando aqui? Quem era essa luz? Quem era essa luz? Jesus. O profeta Isaías estava dizendo sobre o povo que andava nas trevas, ou seja, sobre a humanidade que andava nas trevas, viu uma grande luz, enxergou uma grande luz, assim como Nicodemos estava vendo essa luz na vida de Jesus. E essa luz resplandeceu sobre eles. Agora, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é que o Filho nasceu do Espírito. E porque o Filho nasceu do Espírito, o Filho é Espírito. O Filho de Deus só consegue viver em propósito porque veio do Espírito e está no Espírito. Se ele não tivesse vindo do céu, estando no céu, não poderia ser quem ele foi e não poderia ter feito o que ele fez. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você se lembra que no primeiro versículo ali que a gente leu, diz que Nicodemos, o mestre da lei, um super conhecedor de toda a Bíblia daquela época, o Antigo Testamento, os livros. Nicodemos ele conhecia, ele não só conhecia como ele era o melhor, tinha a posição mais alta, fez as faculdades de teologia, tudo, havia estudado todas as coisas. Mas ele vai procurar Jesus de noite. E por que Nicodemos vai procurar Jesus de noite? Porque aquilo que Nicodemos estava fazendo no material, no físico, no terreno, refletia algo espiritual. O espírito de Nicodemos estava morto. Ele estava em trevas. E por que a pessoa que está em trevas não quer vir para a luz? Por que Nicodemos não queria encontrar Jesus em dia, ao meio-dia, quando o sol estava ali? Por quê? Vamos lá, quem conhece um pouquinho da Bíblia? Quem entende um pouquinho ali, Novo Testamento, fariseus, saduceus, por quê? Porque Nicodemos sabia que se ele encontrasse Jesus durante o dia, se ele tivesse uma conversa com Jesus, se ele sentasse à mesa de Jesus, aonde os publicanos e pecadores também estavam se assentando, Nicodemos seria julgado pelos seus pseudo-irmãos, pelos membros da sinagoga. Iriam falar: o Nicodemos está se afiliando a um herege. Olha lá, ele está crendo na mesma coisa que aquele cara está pregando, ele está falando a mesma coisa que aquele cara está falando. E Nicodemos sabia que encontrar Jesus de dia iria pôr tudo a perder: o seu status, a sua posição, os seus recursos financeiros, porque ele poderia perder tudo no dia seguinte, se alguém visse Nicodemos com Jesus. Então Nicodemos decide encontrar Jesus de noite. Por quê? Porque quem anda em trevas, quem está em trevas,
quem pratica as obras das trevas não quer chegar para a luz, com medo de que as suas obras sejam expostas pela luz. Então Nicodemos, ele tinha esse receio, ele tinha esse medo. Só que, Gabriel, você não falou que Nicodemos ele já enxergava? Enxergava. Só que mesmo enxergando o reino, ele decidiu ficar de escanteio. Ele decidiu não adentrar em um lugar mais profundo. Ele decidiu não se lançar em um lugar mais profundo por causa de medo, por causa de vergonha, por causa de insegurança. Você sabia que o maior motivo de hoje você estar vivendo miséria na sua vida, miséria. Você sabia que o maior motivo de hoje você estar vivendo uma vida desgraçada não tem a ver com Satanás, não tem a ver com a sua sogra, não tem a ver com esse governo, não tem a ver com você ter perdido o emprego, nada disso. Tem a ver com a sua escolha em não se lançar nas regiões celestiais, não desfrutar dos elementos espirituais que estão contidos nas regiões celestiais. Nós precisamos entender, amados, que este ano nós iremos mais profundo. Neste ano nós iremos acessar aquilo que antes não estávamos acessando. Este é um ano de luz na sua vida. Luz, 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 luz. Aquilo que ainda está com sombra vai ter luz. As áreas da sua vida que ainda estão escuras irão ter luz. Aonde que tem trevas na sua vida? Aonde que está escuro na sua vida? Você está pronto para trazer luz ali? Você está pronto para deixar tudo iluminado ali? Amém? Quando nos lançamos, desfrutamos. O que Jesus está dizendo é que o Filho nasceu do Espírito e por isso Ele é Espírito. Então Jesus ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu vim para o mundo para trazer luz. Quando o profeta Isaías diz: o povo que andava em trevas, a luz brilhou, a luz raiou sobre eles. O profeta Isaías está se referindo a Jesus. É uma profecia, é uma declaração daquilo que haveria de vir. Então quando Nicodemos ele vai encontrar Jesus de noite, com medo de que ele fosse exposto, com medo de que ele perdesse as coisas com que ele tinha na dimensão terrena, Jesus está dizendo ali para ele: Nicodemos, você está preocupado com isso? Não se preocupe com isso. Meu querido, hoje de uma maneira muito leve, muito gostosa, Jesus está dizendo para você: não se preocupe com essas coisas, não se preocupe em perder essas coisas. Ele está te chamando para um lugar mais profundo. Ele está te chamando para os lugares celestiais, para as regiões celestiais. O agir do Espírito Santo na palavra é a luz de Deus. Olha aqui comigo, o agir do Espírito na palavra é a luz de Deus. Algumas pessoas se perguntam: Gabriel, o que é luz? O que é trazer luz? Eu acho, a minha concepção é que andar na luz é fazer tudo certinho. Gabriel, eu acho que antes eu fazia tudo errado, agora na minha vida eu tenho que fazer tudo certinho. Meu querido, entenda uma coisa: o certo e o errado não está nas regiões celestiais. O certo e o errado está aqui na terra. As regiões celestiais está a verdade. Andar na luz não é caminhar naquilo que é certo. Andar na luz é caminhar na verdade. O Espírito Santo ele quer ministrar a você a verdade. Pare de focar naquilo que é certo e errado. Existem algumas perguntas que você não tem que fazer. Tatuagem é certo ou é errado? Beber é certo ou é errado? Frequentar esse lugar é certo ou é errado? Isso é coisa da terra. Isso não é coisa das regiões celestiais. Nas regiões celestiais, o Espírito Santo
A luz de Deus é o Espírito na palavra, na verdade. É Provérbios: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É na verdade. Nós caminhamos na verdade, nós vivemos na verdade. Então, olha o que diz João 12, 45, 46. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Olha só, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Muito parecido com Nicodemos. Aquele que nasce de novo, vê o reino de Deus. Ou seja, aquele que vê a mim, vê a Deus. Somente ver. Existem alguns cristãos que estão só vendo Jesus. Mas eu quero continuar vivendo na lei. Eu vejo Jesus, Ele é o meu Senhor e Salvador, Ele veio, Ele morreu e ressuscitou. Eu não creio que Ele ainda está pregado numa cruz, Gabriel, eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas eu quero viver debaixo daquilo que Moisés, eu quero viver cumprindo, e tal. Se eu não cumprir isso, não, eu não sou abençoado, eu não recebo, se eu não viver, Ele quer continuar vivendo isso. Então é a pessoa que está enxergando Beto Carreiro, mas ainda não entrou. Precisa nascer de novo. Precisa nascer da água e do Espírito. Precisa nascer da água e do Espírito. João 12, 45, 46. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo. Olha só o que Jesus diz. Eu vim como luz. Qual é esse elemento que nós estamos estudando hoje? Diga assim comigo: luz. Jesus é a luz. Então Jesus diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Por quê? Porque onde a luz é colocada, a escuridão não existe mais. Se você coloca luz num quarto escuro, o que aconteceu com esse quarto escuro? Ele alterou a sua identidade. Antes era um quarto escuro, agora é um quarto iluminado. Então, se você vem com a luz do mundo para a terra, e você coloca essa luz do mundo num lugar onde tinha trevas, você ilumina esse lugar. As pessoas, é o mesmo exemplo que eu dei ali no início. Abri a cozinha, eu estou olhando a luz. Só que daí a gente vai ter alguns tipos de pessoas. Pessoas que abrem os seus olhos e são despertadas pela luz e não conseguem mais voltar a dormir, porque uma vez que a luz entrou nos seus olhos, você perdeu o sono. Ou seja, você parou de viver em um estágio de dormência na sua vida espiritual. Antes estávamos mortos dos nossos pecados e transgressões e passamos a viver. Você foi acordado, despertou, seu espírito foi vivificado. Existem alguns cristãos que, mesmo recebendo a luz, escolhem permanecer com seus olhos entreabertos, porque dói muito a visão. Então, eu ouço o Evangelho, eu ouço sobre Jesus Cristo, no meu espírito testifica que é a verdade, que eu fui salvo pela graça por meio da fé, só que a minha alma, ela é tão orgulhosa, que ela não dá o braço a torcer, que ela quer continuar fazendo as campanhas, quer continuar subindo no monte para receber a bênção. Então, eu continuo olhando com os meus olhos entreabertos. Por quê? Porque dói muito essa verdade. Quantos estão entendendo? E existem alguns cristãos que decidem fechar os seus olhos e voltar para a cama. Escolhem. Eu sei que eu estou salvo, eu sei que estou no céu, já me deram o ticket, volto a dormir. Um dia Ele vai me levar, então está tudo certo. E não vivem, não desfrutam da vida. Então Jesus Cristo estava em um lugar terreno. Muito importante essa frase, olha só. Jesus Cristo estava em um lugar terreno, mas vivia a partir de um lugar celestial. Leia essa frase comigo. Jesus estava em um lugar terreno, mas vivia a partir de um lugar celestial.
Então, Jesus ele estava na terra, ele foi enviado ao mundo, mas ele não vivia a partir do mundo. O que significa você viver a partir do mundo? Se Jesus vivesse a partir do mundo, quando a galera veio questionar ele ali, Jesus, você não dá imposto? Você não paga imposto a sério? Ele iria ficar desesperado. Se ele vivesse segundo o mundo, quando ele estivesse dormindo lá no barco, e os discípulos chegassem, mestre, vamos afundar. Meu Deus, vamos afundar, será que a gente vai morrer? Se Jesus vivesse a partir do mundo, quando ele via a multidão ali, com fome, né, ele pregando ali, vamos dar de comer para esse pessoal, meu Deus, onde que a gente vai achar comida? Daí chega já o outro lá, Jesus, não tem. Ele iria se desesperar, ele iria viver ansioso, ele iria viver preocupado, ele iria viver triste, doenças físicas iriam se passar no seu corpo físico, por causa de toda a crença errada, por causa de toda a mentalidade errada. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas Jesus ele não vivia a partir da terra, ele vivia a partir do céu. Jesus ele veio à terra, mas ele vivia a partir das regiões celestiais. Ele sabia de quem que ele tinha vindo e ele sabia aonde ele estava. E por isso ele fala com convicção. Jesus veio para possibilitar a toda a humanidade um novo nascimento, em um lugar novo, para desfrutar de uma vida nova. Meu querido, Jesus ele veio para possibilitar a você um novo nascimento para você, para que você pudesse viver em um lugar novo, a partir de um lugar novo, para que você pudesse desfrutar de uma vida nova. A sua antiga vida, a sua velha vida já não é mais a sua vida. Você entende isso? A sua vida antiga já não é mais a sua mesma vida. Mudou. É uma nova vida. Você é uma nova criatura. Você é um filho, uma filha de Deus, um cordeiro. Você não é mais quem você era. Isso significa que Deus ele embutiu dentro de você esse acesso às regiões celestiais. Ele embutiu em você uma nova identidade, um novo propósito. E dentro desse propósito, sonhos, visões, direções, passos a serem dados, escolhas a serem feitas, portas a serem abertas, inimigos a serem quitados, cancelados. Mas isso não vem dele. Isso não vai acontecer. Deus não vai vir um raio do céu, você entende isso? Isso quem faz é o Espírito, por meio da palavra, através de nós. Vou repetir, a maneira de Deus agir na terra é o Espírito, na palavra, através de nós. Sonhos, visões, direções, escolhas, passos de fé a serem dados, multidões, vidas, negócios, empreendimentos, pessoas, bairros, escolas, casas. É assim a nova humanidade de Cristo. Então agora vamos passar para um novo momento da mensagem. Ao passo que Jesus estava ensinando Nicodemos sobre ele mesmo, ao passo que Jesus estava dizendo, olha Nicodemos, esse sou eu, a luz do mundo, eu vim do Pai, eu vim do céu, enviado para a terra, mas estou com ele ainda. No mesmo momento que Jesus estava dizendo essas coisas, Jesus estava neste discurso implicando que existe uma novidade de vida, existe uma nova humanidade para todos aqueles que crerem nele, que receberem a ele. Vamos aprender sobre isso. Em Cristo Jesus, Deus faz de nós uma nova criação, uma nova humanidade, para que possamos viver a vida de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz, pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para vivermos boas obras. Diga assim comigo, eu sou criação de Deus, realizada em Cristo, para realizar boas obras. De novo, eu sou criação de Deus, gerada em Cristo, para realizar boas obras. Então, em Cristo Jesus, eu e você
fomos feitos uma nova criação. E dentro dessa nova criação existem boas obras que antes de nascermos já foram designadas para que nós possamos viver. Antes de Jesus ser enviado à terra, nascer da Virgem Maria, o Pai já havia projetado cada decisão, cada caminho. Passa por Samaria, encontra aquela mulher samaritana, passa ali por aquele poço, fale com ela, tem uma cidade. E o Pai, por meio do Espírito, ia revelando ao Filho. E o Filho podia dizer: eu faço o que vejo meu Pai fazer, falo o que meu Pai fala, venho para fazer a vontade do meu Pai, não a minha. Agora só diz isso quem é confiante que veio de onde veio e está onde está. Você chega lá no trabalho para o teu patrão e fala: ó, tome essa decisão, porque essa é a vontade de Deus. Você tem confiança de dizer isso? Você tem confiança de chegar para tua esposa e falar: esta é a vontade de Deus, vamos decidir isso aqui? Você tem confiança de dar um passo de fé e falar: essa é a vontade de Deus para a minha vida? Tem como vivermos dessa maneira. Isso está proposto para nós. Cristo possibilitou para que nós pudéssemos nascer de Deus, ou seja, para que fôssemos enviados do céu para a terra, e também para que fôssemos posicionados em Deus. Então, por meio de Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, por meio da sua ressurreição, por meio da sua obra consumada, eu e você podemos nascer de Deus, mas não apenas nascer de Deus, mas sermos posicionados em Deus. Diga assim comigo: eu nasci de Deus e fui posicionado em Deus. Diga assim comigo: eu nasci do Espírito e estou no Espírito. Diga assim comigo: eu nasci a partir das regiões celestiais e estou nas regiões celestiais. Quem é você, né? Quem somos nós? Olha só, você começar a sua segunda-feira sabendo que você foi enviado por Deus. Como que você lava a louça? Como que você faz o seu trabalho, né? Como que você trata as pessoas? Como Jesus faria. Como Jesus viveu. João 17, 16, 18 diz: eles não são do mundo. Diga assim comigo: nós não somos do mundo. Jesus está dizendo isso. Eles não são desse mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você tem alguma dúvida de que você foi enviado para esse mundo? Meu amado, escute essa palavra que agora eu vou te dizer. Você não foi expulso. Você não é um ilegal sobre essa terra. Você é um enviado de Deus sobre essa terra. E porque você é um enviado de Deus sobre essa terra, você pode pisar e você pode dizer: Pai, aonde a planta dos meus pés pisarem, ali é terreno meu, porque a tua palavra diz assim. Eu tomo posse dessa palavra, porque eu fui enviado pelo Senhor até essa terra. Eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui para desperdiçar a minha vida, eu não estou aqui somente para ver os dias passarem, não. Eu estou aqui para cumprir um propósito, eu estou aqui para cumprir um chamado que o Senhor tem para a minha vida. Meu querido, existe um propósito para a sua vida, existe um plano muito maior, pensamentos muito maiores, que você já imaginou. Deixa o Espírito Santo te revelar eles, deixa o Espírito Santo te guiar neles. Vá para as regiões celestiais, vá para as regiões celestiais. Nas regiões celestiais existe direção, existe orientação, existe propósito. Nas regiões celestiais existe proteção, existe abrigo, existe cuidado da parte de Deus. Nas regiões celestiais existe vitória. Você só fracassa nessa vida quando você vive a partir da terra.
Você só vai fracassar nos teus caminhos quando você desperdiçar tudo aquilo que Jesus fez por você e você passar a viver aqui na terra a partir da terra. Eu e você vivemos a partir do céu. Eu e você vivemos a partir das regiões celestiais. Eu e você somos filhos, filhas de Deus. Somos herdeiros de Deus. Eu e você temos acesso às bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu e você nascemos de Deus, fomos posicionados em Deus para cumprir um propósito na terra, para viver o chamado que Deus tem para nós aqui na terra. Por isso precisamos que a nossa mente seja santificada na palavra. Por isso precisamos que a nossa mente seja renovada na palavra, porque vez após vez nos deparamos com a matéria física, nos deparamos com aquilo que estamos vendo e deixamos com que as nossas decisões sejam guiadas a partir da terra. Não, não, 1000 vezes não. As nossas decisões, as nossas escolhas são guiadas a partir do céu, são guiadas a partir das regiões celestiais. Ai, Gabriel, eu preciso de uma direção, eu preciso saber o que eu faço. Agora olha essa situação. Não é para mim que você vem, não é para fulano, para fulana que você vem. Quantos entendem? A sua resposta está nas regiões celestiais. A sua direção, a sua orientação está nas regiões celestiais. Meu amado, abre os seus ouvidos, abre os seus olhos para entender isso. Você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe qual é a direção, mas você não quer tomar, porque você está fechando você quer ficar com seus olhos entreabertos, porque a verdade dói. O Espírito Santo comunica: dê esse passo de fé. Você faz assim, ó, ixi, sabe? Mas se eu fizer isso, e aí? Se eu confiar, se eu me entregar, e aí? E aí que você vai viver a vida que vale a pena ser vivida. Você vai desfrutar de coisas que nem ser humano nessa terra pode desfrutar, somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai viver a realidade do céu, você vai viver a realidade de Cristo, você vai viver a realidade do Pai. Assim como Jesus fomos enviados ao mundo, e por isso precisamos ter a nossa mente santificada na verdade. É vital, meu querido, é vital que eu e você tenhamos a nossa mente na palavra de Deus. Por meio de Jesus, nascemos e fomos posicionados em um lugar que permite vivermos como um filho na terra. Não queira viver na terra como um órfão. Se você vive como um órfão, você é responsável pelo seu sucesso, você é responsável pela sua família, você é responsável pela sua saúde, mas se você vive como filho, o Pai é o responsável. Nas regiões celestiais temos o conhecimento do Senhor Jesus Cristo e temos todas as bênçãos espirituais. É por meio deste conhecimento que revelamos ao Pai, revelamos o Pai na terra. É por meio das bênçãos espirituais que a igreja é edificada. Efésios 2, 6 e 7 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou, ou nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da bondade para conosco. Diga assim comigo: as regiões celestiais é lugar do conhecimento. Você só conhece a Deus nas regiões celestiais. Não tem como você conhecer a Deus nas regiões terrenas. O conhecimento que está aqui, a informação que está aqui, não é a mesma que está aqui. Se você quer conhecer a Deus cada vez mais, se você quer conhecer o seu Pai, se você quer conhecer a palavra, você precisa viver não a partir daqui, mas viver a partir daqui. Às vezes a gente ouve uma coisa ou outra nas redes sociais, né? O cara falando ali, você fala: meu, o que o cara está falando? O que esse cara está falando?
Ele nem sabe o que significa intercessão e está falando sobre intercessão. Nem sabe o que significa oração e está falando sobre isso. Mas por que ele não sabe? Porque ele está falando do conhecimento que está aqui. Ele sabe, ele sabe. Ele conhece, ele conhece. O que ele conhece? Aqui. Mas por não conhecer aqui, ele está na luz. Está onde? Está nas trevas. Tem boa intenção, tem bom coração, vive aplicado na lei. As suas obras parecem ser boas, parecem ser obras de vida e paz, mas não são, porque somente as obras que são realizadas na luz é que são obras de vida e paz. Às vezes a gente fala, nossa, olha lá o orfanato que fulano construiu, olha só o que o fulano está fazendo. Não são obras realizadas em Deus, não são obras de vida e paz. Não são, não são, não são. Nos lugares celestiais temos todas as bênçãos espirituais. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Diga assim comigo: todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aonde que eu e você recebemos as bênçãos espirituais? Aqui? Aonde? Nas regiões celestiais. Muitas pessoas ouvem o Evangelho, ouvem a palavra e falam: Gabriel, eu não estou entendendo por que eu não estou vivendo a paz, a alegria, a bondade, os dons do Espírito. É claro, porque você foi abençoado com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, não nas regiões terrenas. E para que você viva aqui na terra os elementos celestiais, você acessa esses elementos celestiais aqui, não aqui. Não aqui. Tudo o que recebemos nas regiões celestiais é para que possamos viver a vida que Jesus nos deu na terra. Hoje. A vida eterna começa quando? Hoje. Começou. João 3:16-21. Vamos continuar aqui a história sobre Nicodemos. Eu já estou finalizando. Depois o Lucas pode vir. Olha o que diz ali: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como se não bastasse ali, Jesus falando com Nicodemos ele não está entendendo. Então Jesus ele apela. E Jesus ele solta o quê? João 3,16. Um dos versículos mais conhecidos que todos nós conhecemos, né? Sim ou não? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do unigênito de Deus. E o julgamento é este, olha só, e a resolução, a conclusão de tudo é esta, Nicodemos: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não se aproxima da luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Note que aqui Jesus não está dizendo: aquele que pratica aquilo que é certo vem para a luz. Jesus não está dizendo: aquele que pratica aquilo que é errado está nas trevas. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está definindo aqui padrões. Jesus está definindo aqui o padrão. Qual é o padrão? A verdade. Aquele que pratica a verdade vem para a luz. Aquele que pratica a verdade vem para a luz.
Então Jesus, ele nos fez nascer de novo para que pudéssemos ver. Jesus, ele possibilitou o nascer da água do Espírito para que pudéssemos entrar nas regiões celestiais. Ou seja, ele nos posicionou lá. Então viemos do céu, fomos posicionados no céu. Só que aqui Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, se você está na luz, você precisa praticar a verdade. Você precisa viver a verdade. Porque aquele que pratica a verdade vem para a luz. Ou seja, Jesus está dizendo: Nicodemos, não se preocupe se você está fazendo certo ou errado. Não é isso. Se preocupe em viver aquilo que você está enxergando, aquilo que o Espírito está te revelando na palavra, aquilo que a palavra de Deus está no seu coração, alojando, fecundando, frutificando. Viva isso, viva isso, pratique a verdade, e você virá para a luz. Eu não entendo nada de ótica, não entendo nada de olho, não entendo nada dessa parte, da medicina, mas eu sei que uma pessoa que está no escuro, quando vem para a luz, quando a luz é acesa, ela vai enxergar a luz, ela não vai conseguir enxergar com a total nitidez no mesmo instante. Mas na luz, a sua visão, ela precisa, existe ali um tempo para a sua visão ir se acostumando com aquela luz. A visão vai se ajustando à luz, olha só, até que você possa enxergar de forma completamente nítida as cores, todas as coisas. Assim também é no reino de Deus. O Espírito Santo, a palavra de Deus, que já está atuando naqueles que estão na luz, estão cada vez mais abrindo os nossos olhos para que possamos enxergar de maneira nítida, para que possamos viver de maneira nítida cada vez mais. Salmos capítulo 36, versículo 9, diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz somos iluminados. Em outras palavras diz: graças à tua luz podemos ver, vemos, enxergamos. Quantos aqui querem enxergar mais? Quantos aqui querem ter os olhos do seu coração iluminados cada vez mais, para enxergar as regiões celestiais? Meu querido, sabe o que vai começar a acontecer com você? Você vai começar a ter experiências espirituais com Deus, no seu quarto, no seu dia a dia. Você vai começar a meditar na palavra, ler a palavra, você vai escutar uma pregação, e o Espírito Santo vai começar a revelar a você, vai começar a revelar a você, nitidamente a voz do Espírito Santo vai começar a te revelar palavras, vai começar a te revelar direções. Faça isso, vire nessa rua, compre isso naquela loja, fale com essa pessoa, fale essa palavra. De repente o Espírito Santo vai dizer: abra neste versículo, essa palavra é para você. De repente você vai entrar por aquela porta, e sabe o que você vai ver aqui? Anjos nesse lugar. Você vai começar a ver o mover dos anjos, você vai começar a ter a visão aberta espiritual, você vai começar a ver o mundo espiritual, você vai começar a ver, você às vezes vai entrar em lugares, e você vai olhar para pessoas, e o Espírito Santo vai te mostrar ali: demônio, tem ali demônio, tem um demônio atuando na vida daquela pessoa. E de repente o Espírito Santo vai te dar uma palavra, fale essa palavra, chegue ali, e você que é a luz do mundo, você que foi enviado por Deus até a terra, você vai chegar como luz, e as trevas têm que sair. O Espírito Santo vai te revelar a palavra, você vai falar essa palavra, você vai orar essa palavra, e as trevas têm que sair. A doença tem que ir embora. Você imporá as mãos e os doentes serão curados. Meu querido, experiências angelicais. Se prepare, porque esse ano nós vamos ver algumas coisas acontecendo aqui na Domo. Uma das coisas é que nós terminaremos esse ano com
músicos aqui nesse palco, com uma orquestra celestial. Só que antes disso ser materializado, muitos de vocês terão experiência onde você vai vir a celebração e você vai começar a ouvir outros instrumentos. Você vai começar a ouvir corais de vozes cantando. Você vai começar a ouvir harpa, violino, violoncelo. Só que você vai abrir os seus olhos e você vai ver o Lucas aqui, as meninas cantando. Você vai falar, ué? Os anjos nesse lugar, cantando, adorando. Um som espiritual. Nós vivenciaremos esse ano. Se prepare para ver pessoas entrando por aquela porta. Muitas pessoas, muitas pessoas. Muitas pessoas. E sabe quem que vai trazer essas pessoas? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus já está fazendo no coração. No coração ele está borbulhando ali. E essas pessoas vão chegar. Elas vão ser libertas. Ao pisar a planta dos pés naquela porta, elas vão ser libertas. E elas vão trazer, sabe gente, vai acontecer de pessoas chegarem aqui, a gente nem vai fazer apelo, as pessoas vão trazer cigarros, vão trazer drogas, vão começar a depositar aqui. Não se assuste, vai ter gente que vai entrar para vir aqui e vai trazer arma, vai deixar a arma aqui, vai trazer coisa assim, e não se assuste. Serão libertos. Pessoas que estarão oprimidas serão libertas. Virão comer da palavra, beber da palavra de Deus. Não se assuste, porque esse ano acontecerá com você, se quiserdes. Neste ano acontecerá com você. Você vai chegar, de repente você vai começar a profetizar. O Espírito Santo vai começar a te dar palavras, vai começar a te dar textos. E você tem que falar com os irmãos, você vai falar. Uns vão ter salmos, outros hinos, outros cânticos, outras palavras proféticas. O Espírito Santo vai te batizar com novas línguas, dons de cura, dons de revelação. Isso acontecerá neste ano. Se prepare, porque este ano nós iremos aumentar de espaço, né? O que acontecerá esse ano com as obras? Nós iremos concluir algumas coisas aqui, né? Até o final do ano vai estar tudo geladinho, né, pra gente. Parquinho para as crianças. Só que assim que terminar aqui, já vai estar abrindo mais espaço. E multidões entrarão, multidões. Grupos familiares iniciando na sua casa. Quem recebe essa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem crê nas regiões celestiais? Então veja só, Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Essa palavra é para você, meu amado. Esse é você, essa é você. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondido. Igualmente não se acende uma candeia e coloca debaixo de um cesto, ou ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que são da casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, que glorificam o seu Pai que está nos céus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha amada, você é a luz deste mundo. Você pode dizer, eu sou luz neste mundo. Eu sou a luz de Deus nesse mundo. E as pessoas verão na sua vida, elas glorificarão ao Pai na sua vida. Essa luz está em você. Essa luz está em você. E o último versículo, Isaías 60, do 1 ao 3 diz: levante-se, refugie, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, as densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia a luz do Senhor, e sobre você se vê a sua glória.
As nações virão a sua luz, e os reis o fulgor do seu alvorecer. A luz do Senhor brilha em você. A luz do Senhor brilha sobre você. E porque a luz brilha sobre você, as trevas não podem. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero finalizar essa celebração orando. Nós vamos orar uns pelos outros. Amém? Vamos orar uns pelos outros. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Não fique sem dar a mão para alguém, porque nós vamos orar uns pelos outros. Você vai agora começar a declarar sobre a vida do seu irmão da direita, da esquerda. Amém? Pai Celestial, nós declaramos agora a Tua palavra, como a Tua palavra diz, pelos méritos de Jesus Cristo, nós somos enviados a este mundo. Nós fomos enviados a este mundo, nós nascemos do Espírito, nós nascemos da água, nós somos filhos de Deus, nós somos filhas de Deus, nós somos a luz deste mundo, para brilharmos nessas trevas, nessa escuridão. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas nós somos enviados de Deus para brilharmos a luz de Jesus, para brilharmos a luz da Tua palavra. Por isso nós declaramos que as trevas não têm espaço, não têm lugar. Por isso, Deus, nós dizemos, estamos posicionados contigo nas regiões celestiais. Por isso, Deus, agora nós acessamos as regiões celestiais, nós acessamos as bênçãos espirituais, e nós declaramos agora sobre a vida dos irmãos que estão aqui, os contratos sendo liberados em nome de Jesus. Nós declaramos agora as portas que estão fechadas sendo abertas neste momento. Nós damos uma palavra agora, nós damos uma ordem agora. Satanás, tudo aquilo que você está segurando, tudo aquilo que você está retendo, solte agora na vida dos irmãos. Nós declaramos que sejam liberados os recursos. Nós oramos por promoções vindo, nós oramos por oportunidades vindo, nós declaramos agora por contatos da parte de Deus, divinamente sendo posicionados, sendo abertos na vida dos irmãos. Pai Celestial, nós declaramos agora sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, que somos a luz de Deus nessa terra, somos a luz neste mundo. Por isso brilhamos no meio das trevas, por isso a escuridão, ela tem que sair. Nós oramos agora, Pai, para que o Teu Espírito nos dê a direção, nos oriente, nos mostre os lugares, nos mostre as pessoas com quem devemos conversar, os lugares em que devemos estar. Pai Celestial, nós oramos agora, acessando esse lugar das bênçãos espirituais, das bênçãos celestiais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pai, para que possamos ser enviados, para que possamos cumprir o Teu propósito, para que possamos, Deus, cumprir, Deus, a direção que Tu tens para nós, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos assim na nossa família, na nossa casa, nos nossos casamentos, Pai, na nossa saúde. Nós declaramos a realidade do céu, que se faça vista nas nossas vidas, Pai, para que